Hi everyone! Eu não esperava ver vocês aqui hoje, mas já que vocês estão aqui, vamos começar nossa aula de revisão para recuperação, para que você possa recuperar essa sua notinha aí. Vai dar tudo certo, confia em mim. Let's go! Olha a nossa aula de recuperação com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure, é um prazer. E nós temos aí na nossa recuperação da unidade 2, recuperação da unidade 2 na aula 30.1, vamos ver assuntos como da questão da frequência que uma coisa acontece, how often does it happen, para falar sobre frequência, vocabulário de hábitos saudáveis, advérbios de frequência. Também vamos falar sobre how do you feel today, quando a gente viu sobre as partes do corpo, problemas de saúde e a questão do should, e agora para pedir conselhos, tudo bem? E também vamos ver sobre a questão do what's happening, onde a gente viu sobre o present continuous na parte 2, what's happening, o que está acontecendo, que são ações que acontecem no momento da fala, quando a gente usa o present continuous, ok? Vamos começar a nossa aula 21.1, olha lá, presta bem atenção na nossa tela. Para falar sobre a questão de frequência, quando você quer perguntar sobre com que frequência acontece alguma coisa, não se esqueça nunca de usar o how often. Ele vem no início da frase, ele vem antes da questão da minha estrutura no simple present. Então aqui nós estamos falando sobre ele. Então se eu falo sobre ele em relação a essa imagem, eu vou precisar usar o verbo auxiliar does. Então, com que frequência, how often does he cook his own food? Com que frequência ele cozinha sua própria comida? Percebe aqui que nós temos dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, e nós temos 2 xizinhos marcados aqui. Então, a frequência é segunda e sábado. Então, para responder isso, ele vai dizer, alguém vai falar sobre esse rapaz. He cooks. Por que cooks com S no final? Porque o meu verbo está no presente, conjugado na terceira pessoa. Não se esqueça de acrescentar o S no final do verbo, de acordo com aquelas regras também. He cooks his own food twice a week. Então aqui a frequência é twice. Twice. O que significa twice? Lembra quando eu já disse para vocês que quando se trata de uma vez, 2 vezes, eu não vou usar o número 1 e nem o número 2 em inglês, que é one e two. Eu vou usar a palavra once para uma vez e twice para 2 vezes. 2 vezes aonde? Na semana. Twice a week, porque Monday e Saturday faz parte da minha week, apesar de Saturday já ser weekend, né? Final de semana, mas ainda assim. Olha lá. Vamos para a próxima. How often do you talk to your friends? Com que frequência você fala, conversa com seus amigos? Aqui eu já coloquei o do porque eu estou falando sobre você ou vocês, né? Porque esse you também pode ser vocês. Com que frequência do you talk to your friends? Temos aqui a resposta da frequência. I talk to my friends, porque essa pergunta é feita só para uma pessoa. Por isso que a resposta é com eu. I talk to my friends, falo com os meus amigos every day, todos os dias. Percebo que tem um xizinho aqui marcado em todos os dias das semanas e do final de semana. I talk to my friends every day. Próxima, how often do you travel on vacation? Tá faltando o meu sujeito aqui. Do you travel on vacation? Com que frequência você viaja? Então a ação aqui é viajar. Você viaja nas férias. E temos aqui então várias frequências e você vai escolher qual é a frequência ideal para responder. Então temos eu e as frequências always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente. Lembra? Se often é com que frequência, how often, então often vai ser frequentemente. Sometimes, às vezes, e never, nunca. Então, I always travel on vacation. Eu sempre viajo nas férias. Ou então, I never traveled on vacation. Eu nunca viajo nas férias. Aí você vai usando de acordo com a frequência que você quer colocar. Alright? Vamos para a próxima, health habits, sobre hábitos saudáveis. Então, olha aí, nós usamos essa expressão how often para falar com que frequência, certo? Vocês lembram? Também temos essas frequency adverbs, essas advérbios de frequência que nós acabamos de ver, que são esses aqui, acabei de ver, não vou ler de novo para vocês. Essas other expressions, essas outras expressões que a gente falou lá em um dos slides, que foi o twice, temos o once, que é uma vez por dia, twice, que é
2 vezes aí, aqui no caso, a week, a semana. Então, você vai colocando também esses complementos. Uma vez quando? Por quando? Uma vez por dia, por semana, por ano. E você vai dando essas informações. Every day, separado, que é todo dia. Hardly ever, quase nunca, certo? Que isso acontece. Temos aí, how often do you travel with your friends? Com que frequência você viaja com seus amigos? Lembra, a pergunta sempre tem que começar com how often para você saber a frequência de algo e o restante é no simple present. Já começa aqui com o meu auxiliar, ou do, ou does, dependendo do sujeito que está sendo trabalhado. Aí, também temos a próxima. How often do you eat salads? Com que frequência você come saladas? Afinal de contas, a aula foi sobre hábitos saudáveis, né? Então, com que frequência do you eat salads? Ou eu poderia dizer também, how often does she eat salad? Does she, porque eu trocaria aqui o do pelo does e o you pelo she, porque eu estaria usando does, ok? Vamos seguir? Na aula 23, quando a gente viu sobre partes do corpo e para querer saber como você se sente hoje, esses problemas de saúde, vamos ver lá. How do you feel today? I don't feel very well. Eu não me sinto bem. I don't feel, a ação aqui é sentir. My body aches. My body aches. Meu corpo dói, meu corpo dói. Percebe que a ação de doer, o verbo do, né, essa ação aqui de que dói, de que tá machucado, percebe que ele acompanha aqui o S, porque ele está falando sobre meu corpo, o corpo. O corpo é algo, né? Então não é exatamente uma pessoa. Então por isso que esse verbo ele vem conjugado com o Szinho no final. Tá bem ruizinho para vocês verem aí o S, mas tá aí, ó. Por isso que eu uso esse S no final. My body aches com o S no final. Alright? Olha aí, I have a terrible headache. What should I do? Então, a pessoa está pedindo conselho. Para pedir um conselho, ela vai usar esse verbo modal should. Ele é muito fácil porque ele não altera. Ele vai ser usado da mesma forma com todos os pronomes pessoais. Não há nenhuma alteração nele. Então, eu tenho uma terrível dor de cabeça. Headache. Headache, lembra? Significa dor de cabeça. What should I do? O que eu deveria fazer? Então, perceba que aqui a pergunta é formada pelo pronome interrogativo what, o meu verbo modal should, certo? E aí o complemento que nós temos aqui, ó, o eu e o do, que é o verbo fazer, que não é exatamente complemento, o restante da frase, que é muito importante também. What should I do? O que eu devo fazer? Aí a resposta de alguém, you should take a painkiller. Então aqui já é uma recomendação, a pessoa dizendo você deveria ou você deve tomar um painkiller, que é o quê? Uma pílula para acabar com a headache dessa pessoa, com a dor de cabeça. Temos a próxima imagem aí, onde diz o seguinte, my kids have a cold. My kids have a cold, ou seja, quando eu falo my kids aqui, as mães têm o costume de usar my kids para falar de meus filhos. Perdão, para falar de meus filhos. Por quê? Porque ainda se tratam de crianças, às vezes até quando não é criança, se usa o termo my kids, uma mãe ou um pai falando isso. My kids have a cold, meus filhos têm um resfriado. What should they do? O que eles deveriam fazer? What should they do? Então percebo que aqui eu usei o eu e aí eu fiquei com o should. Aqui eu usei o they, o should também permaneceu, ele não vai ser alterado, não vai ter aquelas alterações dos outros verbos. Isso é uma maravilha, eu acho isso muito legal no inglês, porque você não perde muito tempo em aprender essas variações. Nos modais não existem essas variações do verbo, ele continua da mesma forma. They should get some vitamin C. They should get some vitamin C. Eles deveriam tomar uma vitamina C para melhorar da cold deles, né, do resfriado. Vamos seguir? Olha aí, a gente pode usar o should para pedir conselhos em inglês, como eu falei para vocês. Então, na pergunta, basicamente, aqui nós temos todas as perguntas formadas pelos pronomes interrogativos what. Então, logo depois do pronome interrogativo, vem o meu modal should e logo em seguida o meu sujeito e o verbo da minha frase, o outro verbo também, certo? What should I do? O que eu devo fazer? E esse verbo, ele vai ser traduzido na sua forma
do infinitivo, apesar de não ter a presença do to, porque geralmente quando o verbo ele vem assim com essa terminação de ar, ir, ele está, né, no infinitivo, apesar de aqui não ter a presença do to, que é esse to aqui que deixa o meu verbo no infinitivo em inglês, to do, ele vai ser traduzido como esse verbo no infinitivo, ok? Apesar de não ter esse to. What should I do? O que devo fazer? What should we do? O que nós devemos fazer? What do you think I should do? O que você acha que devo fazer? Aqui é uma pergunta mais ampla, porque é uma pessoa que está realmente com muita dúvida. Então ela primeiro pergunta, what do you think? Usando a estrutura do presente simples. What do you think? O que você acha? Aí ela completa que I should do, que eu devo fazer. What do you think I should do? Alright? Na aula 27.1, what's happening? O que está acontecendo? A gente viu sobre o present continuous. Aqui é a parte 2 dele, que são ações que acontecem no momento da fala. Olha aí. What are the kids doing? O que as crianças estão fazendo? A gente viu nessa aula, inclusive, vocabulários relacionados a essa questão de sala de aula que as crianças fazem, os adolescentes fazem na sala de aula, o que as crianças estão fazendo. Então, aqui nós temos a resposta, they are studying. Por quê? Essa situação está acontecendo no momento da fala. Alguém quer saber o que estão fazendo nesse exato momento? Então, nesse exato momento, elas estão estudando. É uma ação que vai permanecer por um tempo, dependendo, né, da pessoa, dependendo da situação. Então, they are studying. Eles ou elas estão estudando. Lembrando que o ING, ele é a característica do presente contínuo. Você precisa colocar esse sufixo no final do verbo para ter essa ideia de ando, indo no final do verbo. Para que algo esteja... para que a ideia que seja passada é que algo está acontecendo no momento da fala, assim como a presença do verbo to be, ela também precisa vir, não pode não vir, porque não tem sentido eu falar elas estudando, certo? Preciso do verbo to be, que vai ter a tradução de estão, está, enfim. Então, olha aí, ó, essa pergunta, are they paying attention? Eles estão prestando atenção? Are they paying attention? Yes, they are. Olha só, praticamente todo mundo está prestando atenção. Não sei se é esse rapazinho aqui, né? Mas todo mundo, yes, they are. Sim, eles ou elas estão. Are they participating of the class? Eles estão participando da aula? Are they participating of the class? Apparently, yes. Aparentemente, sim. Yes, they are. Sim, eles estão. Are they reading a book? Are they reading a book? Eu não estou vendo ninguém lendo um livro. Eles estão lendo um livro? No, they are not. Ou no, they aren't. Lembrando que você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Ou você só usa esse, ou você usa esse contraído. No, they are not. Ou no, they aren't. Os dois juntos não podem, ok? Olha aí, no present continuous vocês lembram muito bem que eu preciso usar esse ing no final e tem essas regrinhas, tá? Para você seguir. Algumas regrinhas são essas aqui, ó. Verbos que terminam em e, o que você faz antes de acrescentar o ing? Esses verbos que terminam em e, você vai retirar o e do verbo e vai acrescentar o ing sem esse e. Lembra que tem as exceções, não são todos os verbos que vão acontecer isso, certo? Aí você tem que conhecer as exceções. Na nossa aula 28, eu comentei sobre algumas exceções, na nossa aula 27 também foi comentado algumas exceções. Text, tá? Que é o verbo, que é a questão de você mandar mensagem para alguém. Então, você usa ele na sua forma, na regra geral, que é apenas colocando ing, texting, certo? Run, que é o verbo correr, faz parte daquela regra do CVC para verbos monossilábicos. Ou seja, verbos que terminem em consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante antes de acrescentar o ing. Então, run fica running, correndo. E não se esqueça que é sempre necessário você usar o verbo to be, por favor. Ele sempre vem, é muito chato esse verbo to be, mas ele faz parte de vários tempos verbais, ele é muito importante e ele vem aqui no presente. Não se esqueça de colocar um desses três, dependendo do sujeito, antes do verbo principal com ing, ok? Certo?
Então aqui nós temos as frases you are studying now, você está estudando agora, e a palavra now, ela dá essa ideia, obviamente, de que algo está acontecendo no momento da fala, porque ela significa agora. You are not studying now, aqui é negação, então você precisa do not antes do verbo principal e depois do verbo to be, ele fica aqui a tiracolo do verbo to be. E para fazer perguntas sem um pronome interrogativo, o verbo to be passa na frente do sujeito e aí você tem a pergunta, are you studying now? Você está estudando agora? Aí o short answers, yes I am, no I'm not. Com short answers aqui no present continuous, você vai usar o verbo to be para fazer o seu short answer, sua resposta curta. Como aqui a pergunta é direcionada a você, a resposta vai ser sobre eu, né? No caso, eu é a pessoa que está respondendo, tudo bem? A palavra I significa eu, essa bem aqui. What are you doing? O que você está fazendo? Se trata de quê? De uma pergunta com pronome interrogativo. What vem na frente do meu verbo to be nesse caso. Ok? O que você está fazendo? Aí é que eu tenho as respostas. I am, eu estou. Taking notes, anotando. Study, estudando. Coisas que você faria na sua classroom, na sua sala de aula. Ou I'm paying attention, prestando atenção. Lembrando que esse I'm é a mesma coisa que I am, certo? Só que aqui está contraído. Agora sim, chegamos à hora de recuperar. Vocês vão ter aqui umas atividades, a gente vai resolver rapidinho. Olha esse texto aí, everybody should travel. Todo mundo deve viajar. Então aqui você tem um texto que traz informações. Pode ser, obviamente, é sobre travel, que é o ato de viajar. E aqui nas questões nós temos, após a leitura do texto, podemos inferir que a ideia central é. Então você tem essas opções aqui, dá uma lida aí nessas opções. E a resposta correta seria esta aqui, argumentar sobre a necessidade de viagens, até porque o título do texto já deixa isso claro. Everybody should travel. Você conhece o should como dever, entendeu? Então é uma recomendação de uma pessoa que diz que todo mundo deveria viajar, mas também cita o mal-estar de algumas pessoas ao viajar, porque aqui no texto, aqui você consegue ver, ó, but for some people, traveling is not fun at all. Porque para algumas pessoas viajar não é divertido mesmo, because of travel sickness. Vocês conhecem essa palavra, travel sickness, que significa doença na hora de viajar. Algumas pessoas sentem essas situações de enjoo, enfim, na hora de viajar. Então a resposta correta é a letra D da número 1. Questão 2, a frase traveling is something that people are doing a lot at this time of year indica uma ação que. Então nós temos aí, ó, traveling is something that people are doing. Então aqui nesse caso o verbo doing, ele está falando no sentido de algo que está acontecendo agora por conta da presença do ing, do ing. Então por isso que a resposta correta é está ocorrendo agora. Viajar é algo que as pessoas estão fazendo muito nesse ano, nesse ano, exatamente. O texto informa a frequência na número 3, que as pessoas gostam de viajar durante as férias de verão ou inverno. Na frase people often enjoy traveling abroad during their summer or winter vacation, o advérbio de frequência often significa. Então aqui o foco é apenas o advérbio de frequência often, que vocês sabem, eu falei para vocês. E quando vocês enxergarem essa palavra, lembre de frequência, de frequentemente. Por isso a resposta é a letra C, porque nós perguntamos how often, com que frequência, e ele sozinho significa frequentemente. Na 4, para algumas pessoas viajar não é nada divertido, pois estas se sentem muito mal, principalmente em viagens longas, como nós comentamos lá na questão 1. Imagine que você sofre de travel sickness, nessa questão de enjoo na hora de viajar, doenças de viagem. Como pediria ajuda? Então você sabe que na hora de pedir ajuda usando o should, você deve marcar a letra E. I feel sick when I travel. What should I do? Porque essa aqui seria a correta. What should I do? Porque vem primeiro o meu pronome interrogativo, depois o meu verbo modal, para depois vir o meu sujeito e o verbo do. E todos são parecidos aqui nessa parte do I feel sick when I travel. Então a resposta correta é a letra E, ok?
Chegou a nossa hora de recuperar, a hora de vocês se recuperarem. Eu espero que vocês tenham boa sorte na prova. Desejo good luck para vocês. E é isso aí. Bye, bye.